Bom dia, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a lição de número 22 da nossa revista, que ela tem como tema Superar o Racismo, Compromisso Missionário. E o texto que ela coloca como um texto base para a nossa reflexão é o texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 10, de 17 a 28. É um texto bastante conhecido, é o texto onde relata a visão que Pedro teve, né, dos céus, que Deus abre dos céus um tipo de um lençol e desce, né, através desse lençol uma série de alimentos considerados impuros pelos judeus. E Deus manda ele se alimentar. E ele confronta Deus e diz que ele nunca colocou nada impuro na boca. E Deus os repreende, dizendo que ele não poderia considerar como impuro algo que Deus criou. E a partir daí houveram outros desdobramentos, e ele veio a entender, então, somente após isso daí, ele veio a entender que a salvação era para ser estendida a todas as pessoas, a toda a humanidade. Não era para ficar restrita aos judeus, mas ser estendida aos gentios e alcançar a todos aqueles que creem, não é? Então, nesse texto, nós percebemos que Paulo era uma pessoa preconceituosa. Ele já tinha, né, alguns ensinamentos que levavam a ele a esse preconceito. E você sabe qual que é a diferença entre preconceito e discriminação? O preconceito ele está ligado à ideia. Então, quando nós temos na nossa mente algumas ideias, algumas questões já previamente estabelecidas, então isso é um preconceito. E a discriminação é quando eu coloco em prática esse preconceito, essa ideia que eu já tenho sobre algo. Então, quando eu pratico através de ações ou omissões, exercito esse preconceito, eu estou sendo uma pessoa que age com discriminação. E como nós podemos desconstruir, né, esses preconceitos, não agir com discriminação? A gente percebe, até mesmo pela palavra, que o preconceito ele sempre existiu, né? Sempre que nós tratamos aí com relacionamentos interpessoais, nós sempre presenciamos aí a existência tanto de preconceitos como também de discriminações. Mas Jesus ele veio exatamente para quebrar esse paradigma e mostrar a todas as pessoas que ele veio para salvar tanto judeus como gentios também. No Brasil, nós vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa, discriminatória, onde a violência impera, o racismo existe. E a gente percebe que existem muitos organismos, né, chamados de organismos não governamentais, ONGs, que querem se apoderar dessa palavra, desse discurso, né, de proteger a sociedade contra a discriminação, contra o racismo, mas nós vemos que na prática o que eles querem é somente se apoderar da ideia e utilizar aí dividendos, né, tanto políticos como financeiros, ao se apoderar dessa questão. Mas o problema ele nunca é tratado de uma maneira efetiva ou tratado de uma maneira que realmente esse tipo de preconceito ou discriminação ele venha a ser afastado da sociedade. Então, no texto nós vimos que Pedro realmente era uma pessoa preconceituosa, e quem desfaz, não é, esse conceito que Pedro tinha, esse entendimento que Pedro ele tinha, que ele trazia consigo é o próprio Deus. Então, nós como igreja, né, e nós como cristãos, nós vamos percebendo através dos textos, através da ação, do poder de Deus, que a única forma de nós minimizarmos aí as questões de preconceito, as questões de discriminação, é através da palavra do Senhor. Então, existem algumas ações que nós devemos desenvolver, que nós devemos propagar, para que realmente
a questão de preconceito ela possa ser erradicada de toda a sociedade. Então, primeira coisa que nós precisamos trabalhar é reconhecer e rever os nossos preconceitos. Através de que forma? Através das nossas experiências com Deus. Então, à medida que nós vamos tendo contato com Deus, que nós vamos aprendendo com Deus, Deus vai nos mostrando o quão preconceituosos às vezes nós somos. E há necessidade de nós desconstruirmos essa ideia, de nós desconstruirmos o que nós entendemos, para que realmente isso possa ser minimizado. Uma outra questão é nós nos reconhecermos como parte, né, da questão, nunca como centro, não é? Se nós continuarmos o texto, nós vamos ver que após essa visão, Pedro ele vai até a casa de Cornélio. E quando ele chega, Cornélio ele quer adorar a Pedro. E Pedro fala: não, eu sou uma pessoa como você não tem que me adorar. Eu sou servo assim como você. Então, quando nós temos essa convicção de que todos estamos para servir, que todos nós somos servos, isso contribui muito para questões de preconceito, para questões de discriminação. E o contrário também acontece. Quando eu me coloco no centro de um evento, no centro de uma questão, é natural que a pessoa ela comece a achar que, por ela estar no centro, ela é superior aos demais. Por ela estar no centro, ela é melhor do que as outras pessoas. Não é? Então, isso é uma forma de nós disseminarmos o preconceito, disseminarmos a discriminação. Então, é importante que nós tenhamos sempre a consciência de que nós fazemos parte de um todo. Ninguém está no centro. A única pessoa que é centralizada é sempre Cristo. Mas nós somos servos, assim como os demais que nos cercam. Essa é uma ação que ajuda e muito a contribuir à questão do preconceito, à questão da discriminação. Uma outra questão que é importante e nos ajuda é nós sempre testemunharmos o amor de Deus. Irmãos, se nós vivenciarmos realmente o amor de Deus, se toda a sociedade vivenciar o amor de Deus, pode ter certeza, não há necessidade de nós protegermos os idosos, as mulheres, as crianças, os homossexuais, não é? Os negros. Não há necessidade, porque o que vai imperar é o amor. E quando nós desenvolvemos o amor nas pessoas, automaticamente elas começam a respeitar a todos, independente de classe social, de etnia, independente de sexo, de gênero. Então o respeito é que vai imperar. Então testemunhar o amor é a única forma, uma das formas mais contundentes que nós podemos exercer para diminuir o nível de preconceito existente em toda a nossa sociedade. Para nós concluirmos, é importante que nós tenhamos essa visão, que nós vivemos numa sociedade e a sociedade que nós vivemos é uma sociedade preconceituosa. Então, pelo senso comum, nós podemos concluir que nós somos preconceituosos. Não adianta, às vezes, nós falarmos que eu não sou preconceituoso. Alguma coisa de preconceito nós sempre temos e trazemos conosco, porque isso é oriundo daquilo que nos é ensinado, através dos nossos pais, pelos amigos, pela escola. Então nós trazemos essa carga. Esta é uma questão que nós temos que realmente ter conosco, falar: não, eu sou preconceituoso. Agora, eu preciso desconstruir esses preconceitos que eu tenho. De que forma que nós podemos fazer isso? Primeiro é reconhecendo, e depois é revendo algumas convicções, alguns conceitos, algumas definições que nós trazemos conosco. Através do quê? Através da palavra do Senhor. Então, essa é uma forma de nós
contribuirmos para que a sociedade ela se torne menos preconceituosa, menos discriminatória. Então você precisa reconhecer e buscar em Deus, não é? É uma mudança, uma transformação para que você realmente possa mudar de atitude e tomar ações que estejam de acordo com a palavra, de acordo com os ensinamentos de Deus. E é muito importante que nós como cristãos e também como testemunho à sociedade, nós possamos passar que Deus está sempre disponível a nos transformar. Quem pode mudar a mim e a você é somente Deus. E Ele está sempre disposto a nos transformar. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus para que Ele realmente possa agir, para que Ele realmente possa nos transformar, as questões ocorrem, a transformação ocorre, a mudança ocorre. E dessa forma nós estaremos sempre contribuindo para que uma sociedade se torne mesmo discriminatória e preconceituosa também. Irmãos, esta é a reflexão que eu gostaria de levar à igreja e que realmente nós possamos contribuir para que nós venhamos a viver numa sociedade menos preconceituosa. Amém? Deus possa nos abençoar a todos.